Graças a paz, igreja, boa noite. Prazer estar aqui, receber esse convite de ministrar hoje no aniversário da igreja. Primeiramente, queria parabenizar cada um de vocês, membros, pessoal que faz a obra acontecer, porque vocês têm parte nisso aqui. Se a igreja faz aniversário é porque a igreja permaneceu de pé, porque a igreja não fechou as portas, porque tem gente vindo receber de Deus aqui, tem gente trabalhando na obra. Então, primeiramente, parabéns para vocês. Sabe, festa, uma igreja comemorando aniversário, é sinal de alegria. É sinal de que tem porta aberta para aqueles que precisam receber. Para mim foi uma honra ser convidado para ministrar hoje. O pastor Zé me ligou. Lógico, tem um convite para você. É quase uma ordem, tá? É para ir. Falei, tamo junto, vamos. E hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Sabe, é ela que me mantém de pé, é ela que me faz acreditar que eu posso ser usado por Deus para falar a outras pessoas. E que enquanto eu falo a outras pessoas, Deus fala comigo. Porque a palavra dele é viva. A palavra dele é a luz. É ela que edifica, é ela que transforma. E hoje, através da palavra de Deus, nós vamos sair daqui transformados e renovados, porque Deus tem uma obra para fazer aqui hoje. Quando o pastor estava falando aqui sobre arrependimento, sabe, sobre mudanças, sobre nos redimir diante do Senhor e falar que nós não somos dignos, tem tudo a ver com a palavra que eu trouxe. E eu quero começar essa ministração com uma pergunta, que serve para mim e serve para vocês. Como nós lidamos com o pecado? Qual é a nossa reação diante do pecado? Sabe, quais são as nossas estratégias para vencer as tentações? Nós somos seres humanos e nós vivemos diante disso. Nós vivemos diante de constantes tentações, de constantes lutas contra o pecado, para permanecermos firmes na presença de Deus, para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. E João 3,16 diz que o véu foi rasgado, que o único Filho de Deus foi mandado para morrer por mim e por você. Então, antes que você responda essa pergunta para você mesmo, eu quero dizer se há algum pecado a ser confessado. Hoje, nessa noite, você tem a oportunidade de confessar diante de Deus e ser perdoado, porque o Cordeiro já foi morto no seu lugar. O véu já foi rasgado por você. É por isso que hoje nós estamos aqui com a liberdade de adorar com louvor, de ler a palavra. Mas eu venho com outra pergunta: e se Jesus não tivesse resistido às tentações? Sabe, Jesus, ele foi tentado, assim como eu e você. Às vezes nós achamos que a vida é dura demais com a gente e que talvez Deus não entende. Mas Deus entende, por isso Ele mandou o seu único Filho para viver como humano e passar o que nós passamos no dia a dia. Então, para começar essa trajetória, eu queria recapitular a trajetória de Jesus até a morte de cruz, por mim e por você. Sabe, começando do seu nascimento, lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 31, do 31 ao 33, diz assim: E eis que em teu ventre receberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Sabe, Jesus vem como humano, por mim e por você. Jesus vem para cumprir o propósito a fim de que nós hoje tivéssemos vida, tivéssemos acesso à salvação. E Ele diz sim para esse propósito, Ele vem como humano. João capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No mesmo capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Sabe, aqui a palavra diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. O que diz a palavra? Que o Verbo, que Cristo, abandonou o trono de conforto para viver o que eu e você vivemos hoje. Para poder dizer para mim e para você que é possível sim vencer o mundo, que é possível sim vencer as tentações, que é possível sim seguir um propósito diante de Deus. Sabe, Jesus cresce e ele passa por um processo para cumprir o seu propósito. Eu queria que você compartilhasse aí com a pessoa que está do seu lado e falasse assim: ninguém cumpre o propósito sem passar pelo processo. Sabe, é impossível cumprir um propósito sem passar pelo processo. Se até Jesus teve que passar pelo processo para cumprir o seu propósito, quem somos nós para ultrapassar o processo? Para querer chegar de hoje para amanhã nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, no que Deus tem para nós. Quantos de nós aqui temos revelações, promessas de Deus feitas há 10, 15 anos atrás que ainda não se cumpriram? Porque existe o processo, irmão. Sabe, existe um processo. Deus, no processo, Ele vai agindo na nossa vida de maneira gradativa, até que nós estejamos preparados para receber dEle. É preciso honrar o processo. Pastor Tiago Brunet fala: o sucesso é a sequência de decisões feitas na mesma direção. Sabe, as nossas decisões precisam estar alinhadas com as decisões de Deus. Os nossos planos têm que andar alinhados com os planos de Deus. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus propósitos? Estão alinhados com os propósitos de Deus? Deus se agrada desse propósito? Deus se agrada desse projeto? Sabe, é preciso colocar tudo diante de Deus e honrar o processo que é passado. E Jesus, ele passa pelo processo para que hoje eu e você não dessemos desculpas. Sabe, um dos propósitos de Jesus vir para a terra, além do propósito final de morrer pela minha vida e pela sua vida, é mostrar para nós que nós não precisamos de dar desculpas. Ah, está muito difícil para mim, eu não consigo segurar o meu ministério. Ah, ninguém sabe o que eu estou passando em casa, está muito difícil, Jesus não sabe o que eu passo. Sabe, Ele veio como homem para sentir na pele o que nós passamos no dia a dia. E Ele mostrou para nós, até o processo de chegar no momento da crucificação, que é possível vencer o diabo, que é possível vencer o inimigo, que nós somos mais que vencedores se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Sabe, aos 12 anos, a Bíblia relata que aos 12 anos, Jesus está entre doutores, Jesus cura, Jesus profetiza, Jesus passa por dificuldades, mas permanece fiel no processo. Sabe, quantos de nós passamos por dificuldades? Quantos de nós essa semana tivemos lutas que só nós sabemos o que nós passamos? Que às vezes nem nosso cônjuge, que é nossa mulher, ou seu marido, ou sua mãe, ou seu pai, ninguém sabe o que se passou na sua cabeça nessa semana, as dificuldades, as lutas. Mas eu quero te falar que Jesus também passou dificuldades, mas Ele venceu. E é preciso crer em Jesus para vencer as suas dificuldades. E mais uma vez eu falo para você, não abandone o processo. Não abandone o processo. O processo pode ser doloroso, mas é preciso honrar o processo. No Conecta, que é ministrado para nós, a nossa igreja acontece aos domingos de manhã, hoje nós tivemos. O pastor Zé foca muito nisso. Como o Conecta é voltado para o discipulado. O discipulado tem um processo. O processo de discipular alguém, ou de ser discipulado, tem um processo. E ele sempre frisa nessa parte, honra o processo, honra o processo. Sabe, tem o seu alvo em mente, honra o processo até chegar lá.
Uma curiosidade é que no livro de Lucas, relata que Jesus ajudava a sustentar a sua família. Sabe, a Bíblia relata que, além de estudos, que Jesus era carpinteiro. Jesus tinha um trabalho secular. Jesus trabalhava a fim de sustento. Assim como eu e você. Eu sei que às vezes é difícil, irmãos, conciliar o nosso serviço secular, o nosso dia a dia, a nossa faculdade, os nossos estudos. E na nossa cabeça ainda ter tempo para as coisas de Deus. Às vezes parece não dar tempo, mas nós fazemos isso errado. E que a Bíblia fala, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, a obra de Deus precisa ser prioridade na sua vida. Jesus tinha o seu serviço secular, Jesus era carpinteiro, mas Jesus nunca se esqueceu do seu propósito aqui na terra. Que era curar, que era profetizar, que era falar de Deus, que era falar que existia sim a salvação. É preciso entender qual é realmente o nosso chamado. Mas vamos para o texto base da ministração de hoje. Queria que você abrisse aí, se você está com a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lançai-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, queremos colocar essa palavra diante do Senhor, Pai. Queremos dedicar esse culto ao Senhor e dizer que nesse momento o Senhor tem liberdade de tocar os nossos corações. Pai, se há alguma transformação para acontecer, que aconteça nessa noite. Se há alguma cura para ser liberada, Pai, que seja liberada nessa noite, Pai. Deus, que a transformação na mente ocorra nessa noite, Pai. E que os perdões sejam liberados diretamente dos céus para nós, Pai. Porque nós somos pecadores, nós dependemos da Tua graça, Pai, que é o favor imerecido vindo do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que nesse momento possamos abrir os nossos corações e receber do que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Sabe, um paralelo a esse texto de Mateus capítulo 4, versículo 1, é que um pouco antes, no capítulo 3, antes dessa guerra espiritual, é relatado o batismo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai da Galiléia ao Jordão para ser batizado. E João Batista praticamente nega batizar Jesus porque ele não se sente digno. João Batista diz: Jesus, eu não posso te batizar. Você que deveria estar me batizando, eu não sou digno de te batizar. Mas ali havia uma obra para ser feita, havia um processo a ser cumprido, e Jesus é batizado no Jordão. A Bíblia diz que logo depois dele ser batizado,
os céus se abrem, uma voz brada no céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Mas o foco da ministração de hoje é realmente a guerra espiritual entre Jesus e o diabo, que ocorre após o batismo de Jesus. Sabe, é a luta contra o pecado. E no momento em que eu for ministrando e relatar esse texto, eu queria que você se colocasse o seu dia a dia nesse texto, nessa luta espiritual, nessa luta contra o pecado. Porque você vai ver que não é muito diferente do que nós passamos. Sabe, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13 diz: do demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Fala para o irmão que está do seu lado: fique firme. Sabe, o tema da ministração de hoje é Jesus, o pecado e eu. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse tema. Sabe, naquela luta espiritual de Mateus 4, capítulo 1, do 1 a 11, o objetivo principal do diabo naquele momento era envergonhar o Filho de Deus, era envergonhar Jesus Cristo, era tentar Jesus ao ponto de fazê-lo regredir, desistir do processo, fazer Jesus pecar. E aí eu pergunto para vocês: é diferente na nossa vida? É diferente no nosso dia a dia? Todos os dias o inimigo vem com alguma proposta. Todos os dias o inimigo vem com aquilo que nos atrai, tentando nos tirar do propósito que Deus tem para nós, tentando nos envergonhar. Mas a pergunta é: nós estamos fortalecidos no Espírito ao ponto de resistir ao inimigo, assim como Jesus estava? Nós buscamos fortalecimento na palavra, assim como Jesus buscava? Sabe, apenas um deslize de Jesus naquele momento seria o suficiente para mudar o futuro da humanidade, o nosso futuro. Sabe, destruir os planos de Deus. Lembra que eu fiz uma pergunta no início da ministração: quais são as suas estratégias para vencer as tentações? A estratégia de Jesus foi a palavra. E a palavra permanece viva até hoje. E a palavra permanece nos nossos celulares. A palavra permanece fisicamente, através de um livro, na sua casa, ou no seu carro, ou até mesmo nesse momento com você. Mas em qual momento do dia nós tiramos para buscar a palavra, para nos alimentar da palavra? Sabe, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, fala: e te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A Bíblia também relata em Mateus capítulo 4, versículo 2, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Eu faço uma pergunta para vocês: quantos de nós, quantos de vocês temos jejuado, temos tirado um tempo para jejuar e orar por nós mesmos, para fortalecer o nosso espírito? Quantos de vocês têm pagado um preço pela sua própria vida? Quantos de vocês têm pagado um preço por você resistir aos seus pecados? Sabe, às vezes nós dedicamos tempo demais a outras pessoas. Eu preciso ministrar na vida de fulano, eu preciso discipular ciclano, eu preciso tomar conta da minha célula, mas e nós? Sabe, uma pessoa doente dificilmente vai sarar outra pessoa. É preciso sarar você, é preciso buscar conciliamento com o Senhor. É preciso que nós paguemos um preço pelas nossas próprias vidas, porque nós somos falhos.
Sabe, nós somos humanos. Com certeza eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas lutas diárias, o pastor tem as lutas diárias dele, todos nós temos. Mas existe aquele que tem as lutas e permanece com elas. Como o pastor Zé fala, é o pecado de estimação. A pessoa está tão acostumada a pecar que já fala, não, esse aqui é o meu pecado. A pessoa já dá o nome para o pecado, esse aqui é meu, esse pecado é meu. Sabe, nós não devemos agir assim. Nós devemos repreender o inimigo, nós devemos lutar contra o pecado e pagar um preço pelas nossas vidas. Mas às vezes nós somos ignorantes com essa parte, de orar por nós mesmos, de pagar um preço por nós. Às vezes nós pensamos, eu não preciso orar por mim não, eu já estou ministrando a palavra. Eu tomo conta de uma igreja. Eu lidero uma célula e esse mês eu multipliquei 2 vezes. Estou precisando pagar um preço por mim. Mas existem muitas pessoas, irmãos, que às vezes por não pagar um preço pela própria vida, é uma bênção fora de casa, mas dentro de casa é reconhecido. É uma bênção para o pastor da igreja, mas para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, é uma pessoa totalmente daquilo que se mostra lá fora. Porque ali está no automático, na igreja está no automático, na célula está no automático. Mas e o caráter de Cristo? É preciso pagar um preço para que se tenha um caráter de Cristo em nós. Sabe, as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. As pessoas precisam olhar para você e falar, eu quero ser igual a essa pessoa, porque ela tem algo diferente. Ela tem uma paz. Quando eu fico perto dessa pessoa, eu sinto uma paz. É preciso ter isso em nós. Sabe, John Wesley, tem uma frase de John Wesley que ele diz, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Sabe, se colocar em chamas é primeiramente se encher de Deus, para que depois nós possamos transbordar desse amor de Deus e passar para outras pessoas. Por isso que John Wesley falava, eu me coloco em chamas, ou seja, eu me coloco diante do Senhor, eu me entrego diante do Senhor, é por Ele e para Ele que eu vivo, porque se eu não me entregar, as pessoas não vão ver Jesus em mim. John Wesley também diz, para mudarmos o mundo, primeiramente precisamos mudar as nossas atitudes. Sabe, para que você mude a vida de outra pessoa, primeiramente você precisa mudar a sua vida. Qual área da sua vida você precisa de ajuda? Em qual área da sua vida hoje? Se você for para analisar, você vai falar, eu preciso de Deus nessa área. Sabe, é preciso analisar e é preciso ser sincero com Deus, para que a mudança seja feita em nós. A fé sem obras é morta, mas para que primeiro exista a fé, é preciso ter intimidade com o Pai. Sabe, para que você cumpra o seu propósito, aquilo que alguém talvez já ministrou na sua vida, aquilo que Deus ministrou ao seu coração, aquilo que Deus te chamou, é preciso ter intimidade com o Pai. É preciso chamar Ele de Pai. É preciso buscar a Ele ajuda. Sabe, outra situação a se tratar nesse texto, é que o diabo ele não se dá por vencido depois da resposta de Jesus. O diabo tenta Jesus, Jesus dá uma contra-resposta, e naquele momento o diabo insiste em fazer Jesus pecar, em fazer Jesus, naquele momento, desonrar o processo. Salmo 91, capítulo 11, diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Sabe, irmão, isso aqui está na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, Salmos capítulo 91, versículo 11. E é exatamente o que o diabo usa contra Jesus. Sabe, o diabo também entende de Bíblia. O diabo talvez é mais crente que nós se tratando de Bíblia. E ele usa isso contra Jesus. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te pegar, para te guardar. Sabe, nas suas lutas espirituais, a maior estratégia do diabo é te confundir.
Sabe, naquele momento o diabo quis confundir a cabeça de Jesus. E naquele momento, talvez se Jesus fosse ignorante como nós somos, ele teria a vontade de provar para o diabo que ele realmente era o Filho de Deus. E ele não teria resistido à tentação. Sabe, você não precisa provar para ninguém o brilho que há em você. Você não precisa provar para ninguém que Jesus tem um propósito na sua vida. Porque independente do que as pessoas acham ou deixam de achar, se Jesus te escolheu, é porque Ele te acha capacitado para isso. É porque Ele te separou. E então nas suas lutas espirituais, quando o diabo tentar te confundir, porque é o que ele faz, sabe, o meu conselho é: não lute suas guerras sozinho. Sabe, não trave suas batalhas sozinho. Está difícil, está apertado, é em tal área da minha vida. Não tente lutar sozinho. Sabe, busque a ajuda de Deus primeiramente. Busque a palavra, se alimente da palavra, se alimente de um jejum, de uma oração. Mas busque a ajuda de outras pessoas também. Sabe, procura o seu pastor, procura o seu líder de célula, que seja. Fala: olha, estou precisando de ajuda, ora por mim. Olha, está difícil para mim nessa área, eu estou passando por algumas lutas espirituais, está difícil para mim. Eu vou dar um exemplo do nosso pastor lá da Vila Alzira, o pastor Zé. Sei que ele não vai se incomodar de eu falar isso, mas ele mesmo compartilha com a gente no Connect. Em alguns momentos eu tive com ele sozinho, que ele desabafou comigo e falou: Jefferson, não está difícil, a semana não está fácil para mim. Para quem conhece o testemunho do pastor Zé, a pastora Zilene esteve aqui nessa semana. Não sei se deu o testemunho deles, questão do filho, do Benjamin. O pastor Zé tinha um filho, mas a pastora Zia, esse filho esteve vivo por uma semana. E o mês do nascimento e da morte do filho do pastor é esse mês. Se eu não me engano, nasceu no dia 16 e amanhã é o dia mais difícil para ele, porque é o dia da morte do Benjamin. E quando chega essa data, o pastor Zé fala: ó, me ajuda em oração, me ajuda para Deus me fortalecer, porque eu ainda não superei. Eu preciso de ajuda. Sabe, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não lute suas batalhas sozinho. Só você sabe o que você passa. Só você sabe a dor que é a sua batalha. Não adianta ficar comparando a sua dor com a dor de outra pessoa. Cada um vai entender a sua dor. Mas é preciso buscar ajuda. Sabe, não lute sozinho. Jesus, ele segue nessa batalha com a cabeça erguida, sem abalar a sua fé e sem tirar o foco do seu propósito. Nós só não cumprimos o propósito que Deus tem para nós, porque em alguma parte da nossa vida, Ele deixou de ser o foco. Sabe, quando Jesus deixa de ser o foco da sua vida, as coisas começam a desabar. Como eu falei no início, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, quando o seu emprego começa a ser o foco acima de Deus, as coisas vão dar errado. Quando os seus sonhos pessoais começarem a ser o foco acima de Deus, as coisas vão começar a caminhar errado. Sabe, não perca o foco. O seu foco é Cristo. O seu serviço é distribuir a palavra de Deus nessa terra, é pregar a palavra de Deus nessa terra, é ministrar para aqueles que necessitam. E em segundo lugar vem o seu trabalho secular. Em segundo lugar vem as suas vontades. Em segundo lugar vem aquilo que está no seu coração. Sabe, nós precisamos honrar o processo, entender que Deus é o foco. Que Ele, só por Ele nós estamos vivos e só por Ele nós temos acesso ao perdão. Só por Ele nós temos acesso à salvação. Então começa a partir de hoje, a partir de amanhã, segunda-feira, que é difícil. Segunda-feira geralmente parece que ela é mais pesada que os outros dias da semana. Mas por mais que a sua segunda-feira seja difícil, coloque Deus em primeiro lugar, que você vai ver que ela vai ser um pouco diferente. Sabe, ao invés de reclamar, começa agradecendo. Quando acordar, na hora de tomar um café, fala: Deus, eu tenho muitas coisas para resolver nesse dia,
mas em nome de Jesus eu vou conseguir, porque o Senhor está acima disso tudo. Sabe, comece a colocar Deus na frente das coisas, você vai ver como as coisas vão caminhar bem, porque é Ele que faz as coisas caminharem bem. Bill Gates, criador da Microsoft, um dos maiores empresários do mundo, diz: é bom comemorar o sucesso, mas importante prestar atenção às lições do fracasso. Sabe, é importante nós aprendermos com os nossos erros, não repetir mais, e não cometer mais. Davi foi um dos maiores ensinadores a respeito disso. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, principalmente porque ele não repetia pecado. Davi pecava, pedia perdão e não repetia mais aquilo. Sabe, assim como Deus disse para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? E ela fala: Jesus não está mais aqui. E ele fala: vai, os seus pecados estão perdoados, não peques mais. Sabe, é preciso aprender com as lições que o pecado trouxe, porque o pecado nos traz consequência, e é preciso aprender a não repeti-los. Sabe, a vida de Jesus não foi mil maravilhas, como a gente pensa. Jesus foi expulso da sua terra natal. Jesus foi expulso de Nazaré por se apresentar ao Filho de Deus, por se apresentar como Filho de Deus, como aquele que veio para trazer a salvação. E nós achamos que as humilhações em cima de Jesus começaram apenas na parte que talvez é ministrada no dia de Santa Ceia, na crucificação, no carregamento da cruz, na coroa de espinhos. Mas eu quero te falar que tudo isso Ele suportou por você. E o que nós temos feito em troca? O que nós temos mostrado de gratidão ao Senhor pelo preço da cruz? Sabe, nada do que nós fizermos vai quitar a nossa dívida com Deus, porque essa dívida não foi feita para ser paga por você. Essa dívida já foi paga na cruz. E a Bíblia diz que nós só estamos aqui, que nós só somos salvos porque a graça dele nos alcança todos os dias. E a graça de Deus significa favor imerecido de Deus. Você não merece, mas você recebe porque Deus te ama, porque Deus te vê como filho. Sabe, tudo que nós fizermos será pouco. Na nossa ministração de Santa Ceia, o pastor, após distribuir a ceia, os kits de ceia, ele sempre pergunta: todos estão servidos? E a resposta sempre é não. Porque, como ele diz, enquanto houver alguém lá fora, dormindo debaixo de uma ponte, escravo do álcool, escravo das drogas, nosso chamado aqui ainda não acabou. Nós não estamos todos servidos. Há pessoas lá fora precisando de nós. Há pessoas lá fora precisando estar em comunhão conosco. E o nosso dever é buscar essas pessoas e apresentar Jesus Cristo para elas. Bispo T.J. Jakes diz assim: o destino não é para aqueles que procuram conforto. O destino é para aqueles que são ousados e determinados, que estão dispostos a suportar algum desconforto, gratificação adiada e a ir para onde o destino leva. Sabe, existem pessoas que entendem errado o que é servir a Deus. Sabe, servir a Deus é sair da sua zona de conforto. É saber que você vai passar por dificuldades. É saber que você vai passar por tentações, por provações, mas que você tem que permanecer firme no processo. Sabe, Deus não te fala que você vai ter uma vida fácil. Ele não te promete uma vida fácil, mas Ele promete que é possível vencer o mundo, é possível passar por cima das dificuldades. Sabe, existem pessoas com ministério ativo, com ministério avivado, mas que ainda não conseguiram ser curadas de feridas do passado. Talvez um trauma na mente, talvez uma perda. Mas eu quero dizer que se você é uma dessas pessoas, que mesmo firme no ministério, mesmo exercendo alguma função, ainda não superou algo do passado, eu quero te convidar a colocar isso diante de Deus. Quero te convidar a colocar toda essa dor diante de Deus. E que em nome de Jesus, que Deus possa trazer o conforto, a cura da alma para a sua vida. Sabe o porquê do tema? Jesus, o pecado e eu.
Porque na maioria das vezes, no domingo à noite, somos nós e Jesus. Mas na segunda-feira, quando não tem célula, quando não tem culto, quando não tem um pastor por perto, já começa a ser Jesus, nós e o pecado. Sabe, que a sua segunda-feira, que a partir de hoje, isso possa não fazer parte mais da sua vida. Que daqui em diante seja só você e Jesus. E que o pecado não possa fazer mais parte da sua vida. Que o pecado não possa mais entrar na sua casa. E que nesse momento, que a partir de hoje, você possa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Você possa receber de Deus tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe, muitas das vezes nós nos arrependemos dos nossos pecados hoje, no culto. E no outro dia voltamos a cometer. Luciano Subirá diz: a gente tentando se envolver com Deus, sem se basear em uma relação de amor com Ele. Sabe, precisa ter intimidade com Deus. Se você busca uma forma de vencer o pecado, busque intimidade com Deus. Reserve um tempo no seu quarto e ore a Ele. Fala: Deus, me ajuda nessa área, está difícil, mas eu vou vencer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você tem pecados a se arrepender, se você tem coisas a ser tratadas no seu coração diante de Deus, eu quero dizer que hoje você pode se arrepender e você pode se reconciliar com o Pai. Nessa noite você pode trazer uma nova vida para a sua vida. Você pode trazer um renovo para a sua casa, através do perdão, através da cura que vem de Deus. Sabe, hoje, se você precisa de um milagre, Deus tem para te entregar. Agora a pergunta é: qual milagre você necessita? Qual tipo de cura você necessita? Apresente diante de Deus. Sabe, Deus gosta de ouvir os nossos pedidos. Deus gosta de ouvir que nós necessitamos e precisamos da ajuda dEle. Então essa é a noite de receber o seu milagre. Talvez você veio para esse culto desacreditado, cabeça baixa, mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu quero que você tome posse dessa palavra hoje. E que o milagre chegue até você hoje. Sabe, se você precisa de uma cura na alma, hoje Deus vem te curar. Porque Ele está aqui. Ele veio te visitar. Sabe, você não veio a esse lugar por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E eu queria te desafiar, já partindo para o final dessa ministração, para encerrar, eu queria te desafiar e te convidar, você que sente no seu coração de renovar a sua vida, de renovar os seus votos com o Senhor, de transformar a sua alma. Você que precisa de uma cura, seja ela espiritual ou física, você que precisa de uma transformação na mente, você que hoje decidiu se arrepender dos seus pecados e renovar os seus votos com o Senhor, eu queria te convidar a vir aqui à frente e juntos que nós possamos orar e que Deus, nesse momento, possa trazer a resposta que nós pedimos a Ele. Sabe, eu queria declarar que através desse ato de fé, ou se você preferir ficar no seu lugar, que você possa fechar os seus olhos, se você preferir se ajoelhar diante de Deus, mas cumpra aquilo que está no seu coração. Sabe, se é pedir perdão, peça perdão agora e dê os nomes aos seus pecados. Deus, nessa semana eu fiz isso, eu não quero repetir mais. Deus, nessa semana eu menti, eu não quero mentir mais. Deus, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Deus, eu preciso de um milagre na minha casa. Deus, eu preciso de uma cura espiritual. Deus, eu preciso de uma cura física. Sabe, quais são os seus pedidos? Nesse momento o Pai vem te perguntar: filho, quais são os seus pedidos? Sabe, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. A vida, ela é um sopro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para se arrepender, se você pode se arrepender agora. Porque em Apocalipse 22, capítulo 12, diz: e eis que venho cedo,
e meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Sabe, a palavra de Deus vai se cumprir, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero encontrar todo mundo lá, eu quero encontrar vocês por lá, e junto nós cantarmos, e o que o pastor falou aqui: santo, santo, santo seja o Senhor. Mas para que nós nos encontremos lá, é preciso nos redimirmos aqui, é preciso confessar os nossos pecados aqui, é preciso que haja transformação aqui, porque a obra de Deus já começou, e Deus precisa de você. Se fortaleça nele, nesse momento busque ele em oração. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Sabe, nesse momento você pode se arrepender, e nesse momento pode ser que seja festa nos céus pela sua vida. Então eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Enquanto você ora, nós podemos ser ministrados por um cântico, e que através desse cântico você possa verdadeiramente se entregar ao Senhor. E se der a vontade de chorar, chora, porque o Pai limpa as suas lágrimas. Se esse choro for de dor, Deus vem para te consolar. Sabe, essa é a noite de mudança, essa é a noite de transformação. Busca o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te buscamos, Deus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma
momento eu quero declarar, Pai, que a tua igreja, Pai, está prostrada diante do Senhor, Pai. Eu quero declarar, Pai, que todas as bênçãos, Pai, nesse momento sejam liberadas sobre a vida deles, Pai. Aquele que orou, Pai, em secreto, Pai, em silêncio, pedindo uma cura, Pai, pedindo uma transformação, em nome de Jesus já recebeu, porque a fé que nós temos no Senhor, Pai, é ela que nos alcança, Pai. Deus, que a tua graça possa nos acompanhar durante essa semana, Pai, que nós possamos resistir ao pecado, Pai, e dizer que o diabo já está derrotado, Pai, que ele não tem poder contra a nossa família, Pai, que ele não tem poder contra os planos que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que nós já vencemos o maligno, Pai. Deus, em nome de Jesus, traga a vitória para a tua igreja, Pai, que a tua igreja possa testemunhar o melhor de Deus na vida deles, Pai, e que nós, como servidores, Pai, da tua obra, Pai, presenciando, Pai, o teu poder, possamos ganhar vidas lá fora, Pai, a fim de que o teu nome seja glorificado, Deus. Pai, que em nome de Jesus, que nessa semana que o Senhor vá nos moldando, Pai, nos transformando, Pai, fazendo de nós aquilo que o Senhor planeja para nós, Pai. Deus, que nós possamos estar preparados para receber todas as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar, Pai. Aquele que busca um milagre, Pai, que possa ter resposta do Senhor durante essa semana, Pai. E que nós, em nome de Jesus, Pai, independente das dificuldades, Pai, independente de como esteja o processo, Pai, que nós nunca possamos desistir de te adorar, de te seguir e de colocar o Senhor como foco, como centro, Pai. Porque só pelo Senhor estamos aqui, Pai, e é pelo Senhor que nós vivemos, Pai, é pelo Senhor que nós acordamos pela manhã e temos um motivo para dizer que somos dignos, Pai, de te adorar, que somos dignos, Pai, e felizes de te louvar, Pai. Então nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por o Senhor ser generoso conosco, ser bondoso conosco, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa igreja linda, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor ter feito com que essa igreja permanecesse de pé, Pai, a fim de fazer 69 anos, Pai, de muita luta espiritual, Pai, de muito esforço e dedicação, mas tudo isso, Pai, seja engrandecido o teu nome, Pai. É pelo Senhor que a obra é feita. Então nesse momento, Pai, nós agradecemos ao Senhor e queremos dizer para o Senhor que sem o Senhor nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor na segunda-feira, nós precisamos do Senhor ao sair desse culto. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa nos proteger, Pai, do inimigo, que o Senhor possa nos livrar, Pai, de todo assalto, de todo acidente, que a tua mão, Pai, nos guarde, Pai, guarde as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos passar a ouvir mais o que o Senhor tem para dizer, Pai, sobre o nosso respeito. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse culto, Pai, em nome de Jesus, amém.